Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, fique confortável. Endureça as costas. Calma, irmão, brincadeira. Livro de Esther, capítulo 8. Deus tem uma palavra no nosso coração. Por favor. Livro de Esther, capítulo de número 8. Deus tem uma palavra no nosso coração. Estou feliz, irmãos. O ano está se findando, mas não ainda acabou. O ano está quase, mas ainda estamos em 2023. Ainda dá tempo, muitas coisas. Livro de Esther, capítulo de número 8, nós vamos ler o versículo de número 16 e o versículo de número 17. O tema dessa mensagem é: em meio à adversidade, podemos nos alegrar. Copiou aí, Gabriel? Em meio à adversidade, nós podemos nos alegrar. Versículo de número 16. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Os irmãos me ouvem bem? Amém. Que está escrito assim na tradução da minha Bíblia: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra, também em todas as províncias, e em todas as cidades, onde chegava a palavra do rei. E há gozo, banquete, e dias... Perdão, irmão. E hoje a ordem do rei. Havia entre os judeus alegria e gozo, banquete e dias de foguetes. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém? O texto bíblico narra um cenário, narra um episódio. Para quem não conhece, nós vamos dar a introdução. O livro de Esther, ele é datado aproximadamente ali na mesma época de Esdras, logo no exílio babilônico. É mais ou menos naquela época de Neemias. Amém, irmãos? É contemporâneo de alguns profetas. Mas Esther não é profetisa, Esther não é sacerdotisa, Esther é apenas uma menina que foi chamada Hadassa e mudado o seu nome para Esther por temor de morte. Como assim, pastor? Por temor de morte. A história bíblica vai nos ensinar que em um determinado tempo, um homem que tem o título de rei Assuero, ele expulsa sua rainha e agora ele forma um harém. Então ele sai na capital, Suzã, os soldados, Gabriel, por livre e espontânea obrigação, eram sequestradas algumas jovens, de preferência virgem, de preferência não, eram obrigatoriamente virgens, levada a um harém, aonde o rei iria lhe escolher. E era muito comum, irmãos, um rei casar com alguém por um ato político, para unir reinos, para que não houvesse rumores de guerra. Observe que o grande rei, um rei que não guerreou com ninguém, quando se levantava rumores de guerra, ele ia lá e casava com a filha do outro rei, que foi Salomão. Se levantou no reinado de Salomão 700 guerras contra ele. Ele casou 700 vezes. E ainda fez um harém com mais 300 concubinas. Porque ele não queria guerrear. Quem guerreava era seu pai, era Davi. Entenderam, irmão? Por que era feito isso? Era com medo. Então os soldados pegavam essas meninas, essas jovens, e levavam para o harém, obrigadas. E dentre elas foi uma judia, chamada Hadassa. Mas o cenário aqui é dos medos e dos persas. A capital é Suzã. Eles servem a deuses estranhos e não cultuam a Deus.
Mas os judeus vivem nessa capital. Eles trabalham, eles têm vendas e eles estão lá. E Esther, agora Hadassah, é levada ao harém. E mesmo contra a sua vontade, é chegado o dia dela entrar na presença do rei. E quando ela entra na presença do rei, o sobrenatural acontece. Entenda, não confunda escolha com propósito. Escolha é você quem faz. Propósito é Deus que te leva para o lugar, mesmo contra a sua vontade. É porque tem gente por aí pecando e dizendo, é propósito de Deus. É mentira, viu, irmão? Deus não te leva para esse lugar. Deus não te faz pecar para mostrar que ele é Deus, não. Ele não precisa disso. Deus te leva a uma provação, a um lugar que você não quer estar, para Ele se manifestar através da sua vida. Hadassah não foi levada para o harém à toa, ela foi levada obrigada, porque os planos de Deus são melhores que o nosso. Ela não precisou pecar para se entrar no trono de rainha. Ela não precisou passar por processo que ela quisesse. Não. Deus assim o fez. Propósito não tem nada a ver com pecado. Processo não tem nada a ver com pecado. Processo tem a ver com coisas que Deus preparou, mesmo sem você saber. Vai participar de uma guerra. Não estou sabendo, mas é propósito. Isso é projeto de Deus. Aí esse propósito não precisa você atrapalhar. Agora, pequei, caí, eu levantei de Deus, é própria mentira, irmão. Isso é escolha. Quer ver um exemplo? Estou vindo de moto, resolvi empinar minha moto, botar minha vida em risco. Me arrebentei todo, vou para o hospital, tiro foto, ainda digo assim, estou passando no processo. Que processo? O processo que eu mesmo escolhi passar? O processo que eu optei, isso não é processo. Nunca foi propósito de Deus. O propósito de Deus é te levar para um lugar onde você não queria estar, você não escolheu estar, você não quer estar embalsamado no pecado, mas o processo de Deus vai fazer você superar. Entenda, processo de Deus não é escolha, processo de Deus é para quem tem chamado, e o pecado não está envolvido nisso. Hadassah não pecou, mas foi escolhida. Ela estava lá, aleatoriamente, ia passando na rua, soldado, levaram. E agora ela está lá. Por quê? Porque existe um propósito lá na frente. E eu vou chegar no versículo que nós lemos. A Bíblia vai dizer que quando ela chega ao encontro com o rei, algo acontece. Um sobrenatural acontece. E ela é escolhida para ser rainha. Mas quando ela é sequestrada, o seu tutor, porque os seus pais já são falecidos, aquele homem chamado Mardoqueu, ou em algumas Bíblias está escrito Mordecai também, tá? Isso é somente um erro de tradução. Mas é esse mesmo judeu, ele vai e troca o nome dele. Ele diz, fala que o teu nome é Esther, porque é um nome persa. Porque se você está lá no palácio e declarar que é uma judia, eles vão te judiar, eles vão te matar, eles vão te oprimir. Então, para fazer de conta, é o que o apóstolo Paulo fez quando chegou na Grécia. Ele olhou um Deus sem rosto e falou, já sei por onde eu vou começar a pregar. É usar a estratégia para alcançar, não usar a estratégia para pecar, né? Eu não conheço esse Deus, então eu vou inventar um aqui. Não, aí é pecado, é heresia. Mas quando você usa como estratégia para apresentar a salvação, aí Deus está no negócio. Amém? E quando ela se torna rainha, algo acontece. Porque um dos príncipes já tinha bolado todo um plano para colocar alguém no lugar. Entenda uma coisa, irmão. Deus tem um propósito, mas Satanás também tem. Você pode estar em meio à sua oração e dormir e acordar agoniado, porque você foi dormir com Deus, acordou com Satanás. Como que pode, irmão? Satanás não desiste também não, irmão. Ele também tem uns planos dele, e a Bíblia diz qual é o plano dele. Sabe qual é o plano dele? Diga, não sei, pastor. É matar, roubar e destruir. O diabo veio senão para essas três coisas. Porque foi nos dado o privilégio de ser chamado e criado como imagem e semelhança de Deus. E ele não aceita isso, Gabriel. Desde os séculos dos séculos. Não entra nele, ele não aceita isso, Socorrinha. Que nós somos imagem e semelhança do Criador.
E por conta disso ele projeta planos para nos derrubar, para nos afligir, para nos machucar. Estamos em uma guerra espiritual, no mundo espiritual. E Satanás também fez o projeto dele, também queria derrubar. E aí ele perdeu, aí se enfureceu. E aí ele cria mais estratégia. Então ele bola um decreto, onde todos os judeus, num dia determinado, a Bíblia ainda fala sobre o dia 13 do mês de Adar, que era o calendário persa, iria acontecer. Só que Deus não é homem para que minta, Ele colocou alguém lá num propósito. Enquanto o inimigo está planejando te derrubar, Deus já está preparando alguém para te socorrer. Você não entendeu? Vou aplicar, preste atenção. O inimigo está planejando te derrubar lá na frente, mas agora Deus já está preparando alguém para colocar na frente, para quando ele tentar te derrubar lá na frente, já tem alguém preparado por Deus para te socorrer, porque socorro e livramento vem da parte do Senhor. Socorro e livramento vem da parte de Deus. E eram todos os judeus. Aí Mardoqueu olha para a rainha e fala: ó, o decreto aí está colocando todos os judeus. Você está no trono, né? Só que você é judia. Você tem que fazer alguma coisa. Deu para entender, não? O plano era para destruir os judeus. Mas Deus usou toda uma estratégia para colocar quem? Uma judia no lugar de posição que pudesse defender. Isso não é... Lá na Babilônia aconteceu a mesma coisa. Deus levanta um governador judeu para mandar na Babilônia para livrar o seu povo. Deus levanta alguém com Jerusalém destruído de outra cidade para ir até Jerusalém e reedificar o muro. Deus prepara e tira do longínquo, porque enquanto Satanás está tentando nos afligir, tem um Deus no céu que ouve as nossas orações e o nosso clamor. O povo estava preso no Egito, mas um homem chamado Anrão orava a Deus todos os dias por libertador, e no tempo oportuno Deus olhou e falou: me agradei desta oração, vou enviar o libertador. Não se preocupe, irmão, quanto tempo vai passar esta prova, mas que Deus vai providenciar os planos dele na sua vida, ele vai. E agora, o cenário é de guerra, e o dia vai passando, e o decreto está lá. A Karina vai ter que sofrer, e agora, Karina? Vai ter que passar por isso. Imagine um dia, onde os soldados vão sair, todo mundo que tem uma arma e sair. É o dia livre para matar. É o dia 13 de Adar, é o dia que nós vamos sair. Pode usar arma, não vai ter polícia, não vai ter nada. Vamos sair matando todo mundo. E ninguém pode fazer nada. Esse era o decreto. Sabe o que o decreto queria dizer? Que o judeu praticamente tinha que se entregar para ser morto. E quem fugisse, eles iam entrar, invadir as casas, matar, e eles não podiam fazer nada. Mas agora o socorro e livramento vem da parte de Deus através da vida da irmãzinha que foi colocada no trono. Pode ter certeza que Deus vai preparar alguém do seu lado para te dar um direcionamento. Só que o direcionamento não é de qualquer maneira. Você vai olhar e vai reconhecer quem é. Porque a Bíblia vai dizer que Esther não podia entrar, porque a lei persa dizia que se ela entrasse para falar com o rei, o rumor era de guerra. Então o rei estava em assembleia com os príncipes, com os magistrados, com os generais. Ninguém podia entrar. Quem entrasse podia ser morto. E Esther é obrigada. Mas antes de eu entrar nessa peleja, eu vou orar. Antes de eu entrar nesta peleja, eu vou guerrear. Antes de eu entrar nessa peleja, eu vou consagrar. E se eu morrer, morri. Mas eu fiz o que era certo e agradável aos olhos de Deus. Assim pensava Esther, que jejuou e orou e consagrou. Não foi 5 minutos. A Bíblia vai dizer que foi 3 dias. E quem estava ao redor dela entrou no jejum também. Porque a Bíblia diz que ela e as suas serviçais, aquelas que a serviam, também tiveram que jejuar.
Sabe por quê, irmão? Porque você não vai estar jejuando do lado do pecador, não é verdade? Alguém está do seu lado praticando o que não é certo, você tem que sair de perto dele, ou então excluí-lo. Ou entra na minha, ou você é influenciado, ou é influenciador. Para que Deus te chamou? Foi para ser influenciador? Então influencie. Foi para ser adorador? Então adore. Foi para ser pregador? Então pregue. Foi para anunciar? Então anuncie. Então eu vos digo com a autoridade de Espírito, se tem alguém te atrapalhando, afasta. E aí o afastado vai sempre dizer, me rejeitou. Não. Você só não quis se enquadrar, irmão. Que aqui é no jejum e na oração. Mas eu não faço. Bom inferno para você, eu não tenho nada a ver com isso. Irmão, fazia tempo que eu não falava essa, né, irmão? Fazia tempo que eu não dizia essa. Mas é verdade, irmão. Porque o céu é para os guerreiros, o inferno é para qualquer um. Então, se você não é qualquer um e você é guerreiro, bem-vindo ao céu. Vamos adorar a Ele em espírito e em verdade, em meio às tribulações que o mundo nos proporciona. Não é Deus que nos proporciona, é o mundo que nos proporciona. Mas Deus, com a sua boa mão e a sua infinita misericórdia, prepara socorro e livramento. E o tempo de se alegrar vai chegar. Mas vai, porque em meio a esse episódio, Deus tem gozo, Deus tem paz, Deus tem alegria. Versículo 16 nos diz que o plano é descoberto, Moacir, porque a mentira, ela pode até se vestir com a roupa da verdade, mas ela vai continuar sendo mentira. Ela pode até disfarçar que é verdade, mas ela não é verdade. Ela vai continuar sendo mentira. E o plano é descoberto, porque não há nada oculto que dure para sempre. Uma hora, a sujeira que está embaixo do tapete vai ter que levantar o tapete para bater. Vai ter que levantar o tapete para lavar. E quando tirar o tapete para lavar, eita, aleluia. A pergunta é, o que você tem embaixo do seu tapete? Não é se tem. Que tem, eu tenho certeza que tem. Eu tenho, você tem. A pergunta é, qual é o tamanho da sujeira que você está escondendo embaixo do tapete? Reflita. Ramã estava com um plano, mas o plano foi descoberto. E agora a forca que ele estava preparando para os judeus foi para ele e para a família dele. Porque socorro e livramento tem da parte de Deus. E aí nós entramos no capítulo 8. O que é selado por um rei, o que é selado e escrito e selado por um rei não se revoga, não volta tarde. E se Jesus falou que vai nos salvar, Ele há de nos salvar. E se Ele falou que vai nos dar o galardão, Ele há de nos dar o galardão. Porque o que é selado com sangue carmesim é verdade verdadeira do céu. O dia 13 de Adar está chegando. O inimigo foi descoberto, mas a lei foi assinada. O dia de Adar ainda vai chegar e a morte ainda vai vir para os judeus. E agora, socorro e livramento tem da parte de Deus. E agora o rei, reconhecendo Esther como judia, pega Mardoqueu, que descobre o plano, que é honrado em praça pública. O texto fala sobre honra. Que é levado em cima de um cavalo dizendo: eis o homem, preste atenção, cujo rei deseja honrar. Cadê quem Deus vai honrar? Cadê você que Deus tem preparado uma túnica para te honrar perante os teus inimigos? Oh, glória a Deus. Ele dá da mesma forma o anel a Mardoqueu. Falou: eu não sei o que fazer, Mardoqueu. Eu estou igual Nabucodonosor na Babilônia, só sonhando sem entender o que é. Aí Deus precisa levantar um judeu na Babilônia para poder fazer ele lembrar do sonho, né? Porque Deus não dorme e não cochila. E agora a Bíblia vai dizer que Mardoqueu está com um anel. E sabe qual que é a palavra do rei, mocinho? Ele diz assim: ó, Mardoqueu, está aqui o anel. Escreve uma lei aí segundo o teu coração para defender os judeus. Quando você escrever, não precisa falar nada para mim não. Você sela e manda para todas as províncias para defender o teu povo. Ei,
A Bíblia vai dizer que Mardoqueu ora a Deus e faz um decreto, escrito que no dia 13 de Agar, todos os judeus que forem afligidos, que preparem armas, que preparem escudos, que preparem lança, mas que se defendam contra as astutas ciladas do inimigo. Agora já não são mais tadinhos, agora estão armados. Presta atenção, você vai ir de encontro a alguém que está armado até os dentes, com a palavra de Deus, que vai te defender. O inimigo, ele vai me afrontar. Você quer ver? Eu vou abrir aqui um Éfeso. Quando eu aceitei Jesus, há quase 18 anos atrás, no terceiro culto que eu fui, deu uma grande chuva. E no domingo a terra estava toda mole. Eu morava no pé de um barranco, acho que as Cascoinha vai lembrar disso. E aí eu era novo convertido. E eu era filho de santo de Candomblé. E aí agora um barranco, a pedra soltou, bateu na parede da minha casa e derrubou a minha casa com eu e minha família dentro. Eu lembro que eu fiquei em cima da lama assim, segurando a pilastra como essa aqui, não sei se o vídeo vai mostrar, para que o telhado não caísse em cima da minha família. Chegou alguém na minha casa, olhou para mim e falou: quando você servia lá no terreiro essas coisas não aconteciam. Eu falei: volta para trás, Satanás, de onde tu veio? Porque o Deus que está no céu me ensinou a levantar a casa e eu vivo disso. Tantas vezes ele derruba, tantas vezes eu edifico, tantas vezes ele derruba, tantas vezes eu edifico, porque o Senhor está comigo. Irmão, o plano dele era derrubar, só que ele esqueceu, ele errou o alvo, derrubou casa de pedreiro. Derrubou, eu levanto de novo, irmão. E quantas vezes for preciso. E sabe qual que é o erro dele? Vai derrubar a casa que tem uma viga de 30. Mas derrubou a casa de um pedreiro, levanta o conto de 40. Se derrubar de novo, levanta o conto de 50. Sabe o que eu aprendo com isso? A minha viga tinha só 30, era fraca, o Satanás veio e derrubou. Mas precisava ele derrubar para eu aprender a fazer mais forte. Para eu aprender a estar mais forte na presença de Deus. Volta. Derrubou. Nu, nasci do ventre da minha mãe. Estou vestido, sou mais do que vencedor. Sou próspero em Cristo. Irmão, prepararam forca para Mardoqueu. Mas esqueceram que quem estava do lado dele era um general de guerra, o Senhor dos Senhores. E agora Mardoqueu faz a lei. E o decreto ainda era que, presta atenção, porque além de ter as ferramentas, diz que o governo, o reinado, tinha que servir aos judeus toda sorte de ferramenta, de escudo, de lança e de espada. Você não vai nem precisar gastar. Deus vai providenciar para você fazer a boa obra. Ele providencia. Ei, estamos com o projeto do evangelismo. Tem que arrumar um equipamento. Está tudo no carro. Para a glória de Deus, o projeto vai acontecer. Quanto nós gastamos, Gabriel? Nada, está tudo lá. Deus proporcionou lá atrás para o projeto ser feito agora. Tudo. O que é que precisa? Nada. É só montar e trabalhar. Porque Deus é Deus, um Deus fiel. E agora, versículo 16. É enviado o decreto. Está escrito que neste dia, também em todas as províncias, 16, e os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. O cenário é de guerra. O judeu está em cima do cavalo, sendo honrado. Honra. O cenário é de guerra, mas a Bíblia diz que eles vão receber tudo. Alegria. O cenário é de guerra, mas o povo está unido à luz. Sabe o que é isso trazendo para a igreja? E a Bíblia diz que a igreja era oprimida, mas na comunhão e no partir do pão, ela crescia, ela avançava, ela ia em frente, em meio às tribulações. Se a igreja primitiva era assim, com nós vai ser diferente? O inimigo só está usando as tecnologias atuais, mas a opressão continua. Por quê? Versículo 17. Também em todas as províncias e em todas as cidades.
Não vai ser só aqui. Deus vai cobrir com seu manto sagrado. Ele vai providenciar aqui, nas províncias, na outra cidade. Porque quando ele vier com poder e grande glória, diz a Bíblia que virá montado num cavalo, e ele empunhará uma espada, e o cordeiro que ressuscitou, o cordeiro morreu, mas quem ressuscitou foi o leão da tribo de Judá, que irá salvar a sua igreja. Ei! É em todos os hemisférios, em todas as cidades, e a palavra do rei, e houve da sua ordem, havia entre os judeus alegria, banquete, gozo, fogueteiros, e além do mais, esse aqui é para você levantar a cadeira da glória. E o povo se fez judeus. Vou traduzir para você entender. Os ímpios, vendo a aflição dos judeus, tomaram as dores. Não é o que estou inventando, não. Você quer ver? Ó? Versículo 17, parte C. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, vírgula. Sabe o que é isso aqui? É o que a gente chama de empatia hoje. O problema não é teu. Alguém vai passando e está com o pneu furado. Aí seu carro está bom, você para, empresta o seu macaco para a pessoa levantar o pneu e trocar. E se ele tiver sem step, você ainda ajuda. Chama empatia. Ajudar alguém sem ver a quem. Os povos da terra, Gabriel, viram a aflição dos judeus nas províncias e nas cidades. Falou, não, dá um escudo aqui para mim também. Transliteratura é esse aqui, ó. Dá um escudo aqui para mim, dá uma lança aqui para mim. Ô Moacir, eu não sou judeu não, mas a tua guerra é minha guerra, eu estou contigo. A tua oração é a minha oração, a tua peleja é a minha peleja, a tua guerra é a minha guerra, o teu Deus é o meu Deus, eu estou contigo na batalha. É, porque na comunhão e no partir do pão é união. Ei, não se entristeça com rumores de guerra, que a igreja vai fechar, que vai parar, que tem pouca gente. Isso, meu irmão, é igual as ondas do mar. Tem dia que está alta, tem dia que está baixa, tem dia que está alegre, tem dia que está triste, porque Deus fez o dia bom, assim como fez o dia mau. E no dia bom, regozijes de alegria, e no dia mau, chore e guerreie. Não amaldiçoe o dia mau, não tem para quê. Foi Deus quem fez, foi Deus quem proporcionou, foi Deus quem criou, Ele determinou. Cabe a nós viver isso daqui, ganhar isso daqui, ter isso como regra de fé. Eu, na minha angústia e na minha aflição, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer com quem está do meu lado, que é ímpio, entenda que eu para ele sou um exemplo. Ei, você quer ver o que é um exemplo? Olha que coisa linda. Eu parei na casa de um tio meu, essa semana, ainda tenho tempo, e tem um menino que trabalha comigo, e ele falou assim para mim: cara, Gilmar, eu admiro o seu trabalho, você joga nas 8, e nisso aqui isso é muito bom. Falei, qualquer hora eu vou te apresentar o cara que me ensinou. Aí apareceu a oportunidade, eu passei lá na casa dele, falei, vem cá, esse aqui foi o cara que me ensinou a colocar cerâmica, piso, azulejo, ele que me... Meu pai me ensinou muitas coisas, mas isso não foi uma delas. Muito pelo contrário, eu que ensino meu pai. Fui além, né? Quando o discípulo vai além, quando o aprendiz vai além. Todo professor ele nos dá o caminho, e ir além é uma escolha. A gente é quem escolhe ir além ou não. Você pode estacionar ou você pode ir além. Entende? Isso é você que escolhe. Deus só diz, ó, o caminho está aqui. Você quer ir além? Você quer crescer? Aí é com você. Eu falei, foi ele que me ensinou, foi ele que me deu os passos, né? Aí o que é que eu pensei? Meu tio vai falar assim, isso aí, não sabia nada, não sei o que, não sei o que lá, né? Porque normalmente é assim que os mais velhos fazem com a gente, né? Aí ele olhou e falou, que é isso, meu sobrinho? Eu vi lá uns nichos que você está fazendo, inclusive aquilo eu não sei fazer. Quando eu tiver um cliente que quiser fazer algo diferenciado assim, aí eu ligo para você. Princípio de humildade. Ensinei, mas fui superado. Reconheço, sei o que sou, não preciso.
não preciso humilhar, eu não preciso que alguém diminua para eu crescer. Ele continuou sendo meu professor, mas agora reconhece o além que eu fui. Isso é princípio de humildade. Não é porque eu sou que eu não posso fazer um discípulo. E se o meu discípulo for além de mim, glória a Deus por isso. Eu fico orgulhoso 2 vezes. Ele foi além, mas quem deu o primeiro passo foi eu. Ó, tem gente que vê o contrário, irmão. Porque não confunda a maldade do seu coração com o que foi falado, com o que foi ensinado. Porque às vezes, irmão, você nem fala uma coisa na maldade, mas o outro está com o coração tão ruim, está com o coração tão contrito, que ele entende tudo o contrário. Ele fica todo dodói. Não confunda, irmão, o que foi pregado, o que foi falado, que foi contra você. Não, só foi contra o seu pecado. É muito simples. Abandona o pecado, tem uma vida salva em Cristo, que você não vai passar por nenhum tipo, eu lhe digo para você, nenhum tipo de constrangimento. Quando o irmão prega contra o vício, aí o outro fica bicudo. Pode ter certeza que é porque ele é viciado. Quando o irmão prega contra o adultério, aí o outro fica todo com raivinha. Por quê? Porque ele está no adultério. Quando o outro prega contra a bebedeira, o outro fica todo com raivinha. Por quê? Porque ele é um bebu. Essa que é a verdade. Abandona o teu pecado, abandona a idolatria, abandona a bebedeira, abandona o homossexualismo, abandona a prostituição, que você vai ver se você passa por constrangimento. Quando Deus fala, eu te tirei do monturo e te coloquei numa cadeira de príncipe, você vai dar glória a Deus, porque sabe de onde você veio, sabe de onde Deus te tirou. É isso aqui que Mardoqueu fala. No momento da alegria, eu vou me alegrar, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que Ele me colocou com um manto aqui do lado do rei, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi, irmão. E é por isso que Deus levanta um exército. E no capítulo de número 10, são apenas 3 versículos que eu gostaria de ler para nós terminarmos essa mensagem. Depois os ímpios e o rei Assuero, tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder, dos seus valor. E relatou de muita grandeza o judeu Mardoqueu, e que o rei exaltou. Porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis dos Médios e dos Persas, porque o judeu Mardoqueu foi grande, o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pelas multidões, e seus irmãos, procurando sempre fazer o bem ao seu povo e proclamar a prosperidade a todos a sua descendência. Você está entendendo por que ele foi colocado entre os grandes? Por conta da sua humildade, da sua perseverança, do seu relacionamento com Deus. O rumor era de guerra, mas ele tinha certeza que Deus não ia abandonar. E quando a gente não abandona Deus, ele faz isso aqui, ó, que está no capítulo 10. Ele faz o seu nome ser reconhecido, não pelo que você é, mas pelo que Ele é na sua vida. Ele nos faz crescer, Ele nos faz estar ao lado dEle. A representação do rei aqui é de Deus, a representação do segundo é Jesus Cristo, que está honrado em nossos corações por nós, por intermédio dEle nós somos sarados em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Glória a Deus, que você possa ser uma bênção para os seus irmãos, para os ímpios, e que possa ser um exemplo nessa hora. Não esfraqueje, irmão. O mar vai, o mar vem. Tem dia que está cheio, tem dia que está vazio. Tem dia que a gente vem todo feliz, regozijante. Tem dia que a gente vem triste, mas venha. Não desista. É como a Pedra falou aqui, esperou quase 1 ano. Falou, já estava... Mas não, irmão. Eu fui dos que falei, Pedra, não se preocupe. Vai voltar. Pastor, eu digo, não vou nem ligar. Não quero nem saber do zap. Vai voltar. E está aí, para a glória de Deus, essa jovem abençoada. Viu? Que sempre foi uma trabalhadora. Escolhas má, Pedra. Só foi a primeira de muitas que virão, viu? Nós sempre vamos fazer escolha má, irmão.
vamos errar. Como virá o crescimento? Se não dessa forma. Nem tudo é prova. É igual o pastor falou lá. A gente estuda, e lá na frente vem a prova. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado para a prova. Foi um ano de saudade. Dos dois lados, na verdade, né? Não é verdade, Pedro? E assim, às vezes é um ano de guerra, de tribulação. Às vezes você está na empresa, pede para sair de um setor para ir para outro, porque não aguenta determinadas coisas, não suporta. E Deus prepara. Ei, eu estou trabalhando com uma pessoa, trabalhando com outra. Um dia minha esposa ficou um dia com o meu celular. Falei, resolve aí. Quase que ela correu na casa doida. Falou, não sei como é que tu aguenta. Falei, pois é. Nunca pense que o fardo do outro é mais leve do que o seu. O fardo do outro também é pesado. Às vezes você só quer pegar. De uma coisa eu sei, jovem Gabriel. Sabe o que é que eu sei, meu sobrinho? É que Jesus diz, venha após mim, porque o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Todas as outras coisas que estão pesando sobre vós, não é da parte de Jesus. Se o teu trabalho está pesando, se o teu casamento está pesando, não importa. Se a tua escolha está pesando, foi você quem escolheu. Porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus, o que Ele colocou sobre os seus ombros, esse é leve. Sabe por quê, Gabriel? Eu vou explicar. Nós temos um chamado pastoral, musical, ministerial. E esse é o menor do peso que tem sobre nós. Muito mais é o fardo de ser pai, é o fardo de ser esposo, é o fardo de ser profissional. Esse fardo é muito mais pesado, irmão. E desse a gente não quer abrir mão. Mas quando vem a tribulação, Ricardo, primeira coisa que a gente pensa é, eu vou desistir, vou parar. Não dá. Mas na verdade nem é o fardo ministerial, o nosso chamado de amor para com Cristo que está pesando, não é. É só a porta de escape que a gente quer desistir. É só isso. Que nós possamos entender, ser ministrados, que indiferente da tribulação, dos rumores de guerra que virá sobre nós, há um Deus no céu que tem socorro e livramento. E em meio a esses momentos de rumores de guerra, há gozo, alegria que virá, porque Deus vai preparar as ferramentas para você se defender das astutas ciladas do teu inimigo. Que você possa ser abençoado por essa palavra. Se coloque de pé.